dias. O atendimento fraterno acontece meia hora antes das palestras, então é só chegar 30 minutos antes, procurar o responsável pelo atendimento, tá? Os trabalhos sociais da casa, que continuam firmes e fortes aí, que é a entrega das cestas básicas. Então, o recebimento de alimento não perecível é mais que importante. E, mensalmente, a gente vem conseguindo suprir todas essas cestas com a ajuda de vocês. O que a gente mais precisa para abril é arroz, feijão, óleo e café. Tá? Vai ser muito útil se puderem ajudar. A gente tem o curso de iniciação da doutrina espírita. Quem tiver interesse, ainda há tempo. Acontece o primeiro ano e o segundo ano, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, para os interessados, também procurar os responsáveis, tá, pelos atendimentos, para mais informação. Pedimos, por favor, que desliguem ou coloquem no modo vibra aí o celular, tá bom? Para não nos atrapalhar. E é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece de início. Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, trazendo para nossa mente a figura do Mestre querido, deixando lá fora o que já nos incomodou, cansaço, preocupação. Envolva-nos, Pai, no Teu amor, na Sua caridade. Mãe Maria, nos envolva com Seu manto, nos trazendo força e equilíbrio. Que tenhamos aqui minutos de aprendizado, de união, através da formação que fazemos sempre, através desse grupo, que acaba sendo uma família, Pai, fraterna e querida. E que estejamos aqui com pensamentos voltados para o alto, para o que viemos buscar, com o amparo caridoso dessa espiritualidade. Que estejamos sempre confiantes, alegres e agradecidos, Pai, pela vida. Que assim seja, graças a Deus. O nosso palestrante de hoje é o Marcelo. Vamos falar de reconciliação, né, Marcelo? Bem-vindo. Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindos à Casa do Caminho. O tema de hoje, reconciliação. Bom, antes de tudo, que a providência permita que a nossa conversa seja útil, nos leve a um bom entendimento e nos coloque aí na direção do caminho do bem, que fortaleça aí o nosso pensamento e o nosso mais profundo entender, nossa mais profunda compreensão das lições que vêm no Evangelho. Às vezes a gente teoriza muitas coisas e falta um pouco de prática, e não digo a informação, mas digo a nossa conduta tem que ser mais prática, muito mais prática do que teórica. Quando a gente fala de reconciliação, ou no texto do Zé Carlos de Luca, do livro Força Espiritual, ele vê a reconciliação como uma determinante bem forte ligada ao perdão. Na verdade, a reconciliação está conectada ao perdão. E ele vai avante, ele diz mais que isso, que não é só o perdão para quem está próximo. Primeiro de tudo é o perdão para consigo mesmo, o auto-perdão. E aí é um exercício deveras difícil. Ele começa destacando que muitas dos males do homem, doenças, psicoses, obsessões, depressões, são causadas por ele não se perdoar, por ele não se encontrar, por ele não se enxergar. E essas aflições que a própria mente dele causa geram as tais doenças aí psicossomáticas e vão gerar dor e sofrimento e perdas. Ele até fala uma coisa bem interessante, de que
Muitas pessoas, ou a humanidade, têm o poder de equilibrar a balança, a sua própria balança, se auto-perdoando, entendendo que errou e corrigindo esse erro. Mas algumas pessoas parecem que gostam do sofrimento, gostam de se torturar. Tem um orador espírita que ele diz uma coisa bem interessante, que é a Nossa Senhora do Bairro. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Nossa Senhora do Bairro é aquela pessoa, aquele irmão, que imagina que tem o poder de tudo que está ao redor dele, ali no bairro dele, mas no fundo ele se sente um extremo coitado, um extremo abandonado pela sorte, um extremo esquecido. E, na verdade, é ele que se imagina assim, ele que deseja essas... tem essa atmosfera em volta de si e não reage. Então, o autoconhecimento, o auto-perdão, ele é de extrema importância para o nosso desenvolvimento espiritual. Tem uma outra expressão muito sábia que é: só evoluímos perdoando. Sem o perdão é um grilhão, né? Uma bola de ferro, uma bola de metal que nos mantém no lugar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, pessoal, o capítulo 10 lá é um tratado maravilhoso sobre perdão, sobre reconciliar, sobre abandonar causas próprias em benefício das outras pessoas. Então é o bem-aventurados os misericordiosos. E tem uma parte, tem um texto do Mateus e do Lucas, em que Jesus está explicando aos apóstolos que se tem, eles vão fazer, a passagem é mais ou menos assim, eles vão fazer as doações ou as suas oferendas, as suas ofertas para os deuses deles lá na época, e Jesus fala: de nada adianta essas oferendas, essas ofertas que eles vão estar fazendo, se no coração dele está cheio de ressentimentos, cheio de amargura, cheio de desencontros emocionais. Então é melhor que ele deixe a oferta dele aí, a oferenda dele aí, enquanto tem tempo, vai lá e se reconcilia com aquele que ele tem falta, com aquele que ele imagina está devendo alguma coisa. E algo muito interessante quando a gente fala de reconciliação ou de perdão é que o maior beneficiário disso tudo é a pessoa mesmo que está praticando isso. Quem perdoa não tem medo, ou não precisa, na verdade, ter medo de nenhum tipo de castigo ou de julgamento. Ela simplesmente está livre, exerceu o seu papel e perdoou. Gandhi falava uma coisa muito bacana, que é: o homem fraco não tem capacidade para perdoar. O perdão pertence aos fortes. Só um homem forte consegue, de verdade, perdoar. E quando ele foi perguntado assim: mas você perdoa as pessoas que te fizeram tanto mal? Ele falou assim: não, ninguém nunca me fez mal, eu não tenho que perdoar ninguém, nada me aconteceu. Mostra a nobreza e a envergadura dele com relação à revolução que ele provocou ou realizou, sem pegar em armas, sem violência e sem mágoa, sem ressentimentos. Uma grande pergunta que a gente faz é: por que as pessoas nos fazem mal, né? Por que a pessoa me magoou tanto? Por que ela fez isso comigo? Por que ela me abandonou? Por que ela não fez aquilo que eu queria? Por que ela foi covarde comigo? Por que ela foi traiçoeira comigo? Enfim, N situações, várias situações que acontecem no nosso dia a dia. E isso começa com uma coisa pequena e vai alimentando a nossa mente. A hora que a gente vê aquilo é uma coisa fora de controle. Seja dentro de casa, debaixo do mesmo teto,
onde vivemos com pessoas que têm objetivos, pensamentos, ideias, às vezes antagônicas às nossas. Mas fomos nós que escolhemos. Alguém obrigou alguém a casar, a ter filhos. É tudo uma escolha. Nós espíritas sabemos bem disso. O Emmanuel diz que a nossa casa, o nosso lar, é o verdadeiro, a família, né? É um verdadeiro laboratório. É ali que as arestas são acertadas. É ali que nós nos desenvolvemos. E quantas vezes existe ranço, desculpe a expressão, mágoa, ressentimento entre pais e filhos, entre esposa e marido. Vou contar para vocês uma breve história que acho que ilustra isso. Um casal tinha um filho, se esforçava ao máximo para dar a melhor educação a esse filho. E eles percebiam que ele não era muito empolgado em estudar, em se formar. Ele estava mais interessado em ganhos, queria ganhar coisas. E eles resolveram então fazer uma aposta, o casal, no bom sentido. Assim, vamos estimular que ele estude, se dedique para entrar numa boa universidade. E se assim ele o fizer, nós vamos dar um carro a ele de presente. E aí chamaram o rapaz lá e motivaram ele, instigaram ele a estudar e fizeram uma promessa. Se nesse ano você realmente se dedicar aos estudos e conseguir entrar numa boa universidade, nós vamos te dar um carro. Pô, aquilo para ele foi o máximo. E realmente ele começou a se dedicar aos estudos com empenho. Só que o pai, vendo aquilo, falava para a mãe: não era isso. Isso está errado. Ele está tentando mostrar a conquista de alguma coisa por um ganho secundário, um ganho material. Mas vamos continuar dessa forma. Vamos continuar motivando ele. E muito bem, passado o ano, o rapaz entrou numa universidade, foi cursar medicina, ficou feliz da vida. Chamou o pai e disse: pai, o senhor vai me dar o carro? Ele falou: lógico que vou. Ele falou: então eu vou chamar meus amigos, porque eu quero que meus amigos vejam isso. Aí chamou os amigos, fez uma festinha lá, tal, e o pai falou umas palavras. E na hora de presentear ele, chamou o filho e deu uma caixa para o filho, uma pequena caixa. Na hora que o filho abriu a caixa, tinha um livro dentro. E o livro era a Bíblia. O pai estava presenteando o filho com a Bíblia. Aquilo para ele foi uma maior traição. Os amigos estavam lá. Ele tinha falado para todo mundo que queria ganhar um carro. E na frente de todos, o pai deu uma Bíblia para ele. Sem a menor explicação. Ele não perguntou nada. Humildemente, respeitoso ao pai, pegou aquilo e deixou de lado. E resolveu ir embora de casa. Foi embora. Foi fazer a universidade, estudou, se dedicou aos estudos. E sempre que o pai tentava se reconciliar, explicar para ele a razão, ele não queria ouvir o pai. Manteve o pai afastado durante um bom tempo. A mãe também tentou essa reconciliação e ele rejeitou. Não queria falar nem com o pai nem com a mãe. Não perdoou. Não os perdoou nunca por isso. Passado um tempo, ele já formado, senhor de si, o pai ficou sabendo que o pai veio a desencarnar. O pai morreu. E ele, poxa vida, passou todo o tempo e eu não me reconciliei com meu pai, mas na cabeça dele ele falou assim: foi um castigo justo pela humilhação que ele me fez passar na frente dos meus amigos. A mãe mais uma vez tentou se reconciliar e ele ouviu a mãe, mas não quis ir nem no enterro do pai. Simplesmente disse umas palavras para a mãe de consolo e nada mais. E a mãe pediu então que ele, em respeito ao pai, recebesse a Bíblia que o pai havia dado a ele anos atrás. E ele falou: tá bom, eu vou fazer isso. A mãe mandou a Bíblia, no envelope, tudo bonitinho. Quando ele pegou a Bíblia e foi colocar a Bíblia numa prateleira, ele viu que na Bíblia tinha um envelope. Tinha um envelope. Curiosamente, ele pegou o envelope e viu que era uma carta, em que o pai dizia assim: querido filho, aí está o cheque para a compra do carro. Como eu não sabia que carro você queria, eu fiz um cheque
para que você comprasse aquilo que mais lhe agradasse. Mas o carro para mim não é importante. Para mim importante é que você tenha uma conduta, uma moral, um aprendizado firme. E isso quem vai te ensinar é a Bíblia. Por isso que eu estou te presenteando com essa Bíblia. No envelope estava a carta e o cheque. E aí, pessoal? Como que esse rapaz viveu o resto da vida dele? Quantas oportunidades a gente perde de se reconciliar, de ouvir, de tentar entender por que que aquilo aconteceu, quando na verdade nada aconteceu. Ele imaginava aquilo. Tomou as suas próprias impressões do momento e nem sequer uma palavra com o pai. E o pai, se for ver o contexto da história, foi sábio e nobre. Ele não instigou o filho, não, abre a Bíblia, veja o que tem aí dentro. Ele esperou que o filho se motivasse e fosse buscar o conhecimento. E nisso ele encontraria lá a carta e o cheque. O pai imaginava que isso fosse acontecer ali, naquele momento. Como não aconteceu, ele falou, na hora certa ele vai abrir. Só que demorou anos e o pai nem encarnado mais estava. Então, esse ressentimento que às vezes a gente carrega, é só a gente que carrega. As outras pessoas jamais imaginavam ou tramaram fazer ou falar alguma coisa que nos causasse tão profundo pesar, né? Tão profundo constrangimento ou humilhação. Quanto mais um pai com um filho. E é triste, essa é uma história, um conto, uma fábula, mas são fatos que a gente escuta aí no noticiário, ou com o vizinho, ou no grupo de trabalho. Quantas coisas tristes, quantas aversões entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos, principalmente. Na hora de dividir a tão famigerada, oh meu Deus, me esqueci, herança, obrigado. É terrível isso, são só pedaços de metal, de tijolos ou papel, e as pessoas criam grandes conflitos em si. Só que, como somos espíritos em evolução, em aprendizado, vamos ter condições de reencarnar, de trabalhar isso de novo. Mas a espiritualidade, ultimamente, eu não digo que ela perdeu a paciência, que isso jamais vai acontecer, mas ela tem sido mais incisiva, dizendo assim, não perca o tempo. Já existe aí, pelo menos há 200 anos, uma gama boa de instrução, de conhecimento. Então, não há mais desculpas para ficar inerte, para se manter na inércia. Hoje, qualquer criança pode entrar num site e procurar coisas boas para ler, para aprender e praticar. Quero ser voluntário de alguma coisa, é só se inscrever, existem oportunidades infinitas aí. O mundo hoje está aberto a isso. É um chamariz até a isso. E esse exercício mental de buscar o perdão ou de perdoar, o Zé Carlos de Luca, ele fala, se você não consegue fazer isso com aquela pessoa, ou se ela já não está mais aqui por um motivo do desencarne ou uma condição geográfica que separou, tem um monte de pessoa que você pode ajudar, que você pode fazer a caridade. Ele fala assim, o prato que alimenta o faminto, mas ele te traz um alimento de paz interior, de paz espiritual. Então o dia a dia que vai fortalecer a nossa mente, o nosso pensar, a nossa forma de agir e de desejar o melhor. A busca do auto-perdão, pessoal, eu trouxe até esse livro, porque muitas vezes a gente acha que perdão é alguma coisa a ver com religião, com espiritualidade, ou com seitas, e na verdade não é não. Dr. Fred Luskin é um professor da Universidade de Stanford, um psicoterapeuta, e ele escreveu sobre o poder do perdão. Então ele trata de doenças, os pacientes dele, através do perdão. Então lógico, ele vai fazer uma anamnese, vai estudar, vai conversar com a pessoa, vão ter todas as sessões, mas
ele mostra aqui no livro claramente que muitas curas foram feitas simplesmente porque a pessoa, ou ela se perdoou. Há um caso em que um filho via o pai agredir a mãe e ele não tinha força de enfrentar o pai, de não permitir que o pai agredisse a mãe. E isso para ele era pior do que ver a mãe sendo agredida. Era o fato dele não conseguir segurar o pai ou falar alguma coisa. E isso foi terrível a ele. Ele nunca se perdoou. E teve uma série de problemas. E o médico, o Dr. Fred Luskin, ele tratou esse paciente e conta essa história de quando ele conseguiu se perdoar, conseguiu se aproximar do pai, explicar as coisas ao pai e à mãe, enfim. Houve uma reconstrução da vida dessas pessoas. Aí vem uma pergunta: o quanto a espiritualidade, o plano espiritual também não está agindo ali? Será que não é uma oportunidade daqueles 3 elementos, daquele triângulo, se recompor? O pai agride a mãe e o garoto está assistindo aquilo. Por quê? Por que isso acontece? Por que nós somos tão primatas ainda a esse tipo de agressão? O que podemos aprender com isso? Coisas boas nem sempre, mas em tudo se aprende algo. Em tudo tem o poder de Deus, tem uma instrução. De repente, aquelas agressões levaram aos 3, fazendo uma leitura da narrativa do Dr. Fred, a ganharem a galgarem um novo estágio, a terem uma nova percepção da vida, de se respeitarem, de se amarem, de encontrarem um caminho do entendimento. Difícil, porque o processo foi um processo brutal, mas conseguiram se recuperar ainda nessa encarnação. Então esse acho que é o grande exercício para nós, pessoal, é esse empenho, primeiro em não querer castigar ninguém ou culpar as pessoas pelos nossos erros ou os nossos fracassos, ou pela nossa má sorte, ou pelo nosso abandono, ou por qualquer coisa que nos aconteça. Nós somos responsáveis por tudo, pelas nossas escolhas, pela forma como enxergamos e pensamos em quem está ao nosso redor. Então, se não houver esse esforço da gente se perdoar, da gente se entender, reconciliar com o nosso próximo se torna bastante difícil. Eu não consigo nem me perdoar, nem me entender, como é que eu vou fazer isso com quem está perto de mim? Eles falam umas coisas muito bacanas com relação ao perdão, que o primeiro de tudo é a lucidez. Tenho que estar lúcido para entender que errei. Depois eu tenho que ser humilde o bastante para me responsabilizar pelo erro que eu cometi. Depois ele usa a palavra smart, quer dizer, esperto, para refazer, reequilibrar, reconstruir essa ação ruim que eu cometi. E finalmente ele fala da sabedoria. Depois de passado todos esses processos de lucidez, humildade, inteligência, aprender com todos esses erros. Um homem de 50 anos é bem diferente desse homem quando tinha 18. Numa única encarnação, tá? As experiências dele são outras. A inteligência dele é outra. A forma como ele vê a vida é outra. E a gente costuma dizer, dos 18 aos 50 anos se criou casca. E isso é importante. Isso é amadurecer. Algumas pessoas amadurecem muito rápidas. Outras, nem com 90 anos. Faz parte da evolução. Mas o mais importante, reconhecer que errou e se perdoar por isso. Se dar uma chance de recomeçar de novo, de tentar fazer a coisa certa. Senão, não tem fim. É um loop infinito. Aí volta de novo, cheio de remorso, cheio de mágoa, cheio de tristeza. E a espiritualidade não quer isso. Ela quer o contrário disso. Positivismo, alegria, determinação, coisas boas.
Na balança, é as virtudes e os vícios. Esquecer o vício, se despir, né, dessas coisas e trabalhar o lado positivo. Então, o auto-perdão é o caminho, um dos caminhos, ou uma das etapas para a nossa evolução. Sem auto-perdão, dificilmente vamos levantar voo. É isso, pessoal. Obrigado aí a paciência de vocês. Passa rápido, passa rápido. Alguém quer fazer um comentário? Uma pergunta? Não? Ficou tudo tão claro, né? É como você falou, está no Evangelho, né? A reconciliação. Jesus foi o primeiro a falar. Os judeus lá daquele tempo, e o samaritano, o outro republicano, Sim, eles sim. se pegavam lá, né? Sim, sim. Falou mesmo, realmente. Conflitos Porque ideológicos. enquanto não se reconciliar, não adianta nada, porque isso aqui seria tudo falsidade. É. Seu coração está impuro, está manchado, está magoado. Não adianta você vir aqui e oferecer uma oferenda de flores ou qualquer coisa assim. Tá Porque Jesus maculado. dizia, né? Porque enquanto não tiver aquela tendência, os espíritos são, vamos dizer assim, são imortais. Tem que viver sempre para adquirir a experiência completa, ou até onde Sim. pode chegar, né? Sim, sim. For permitido por Deus. Sim, chegar à nossa perfeição. se desenvolver, né, Jurandir? Porque nesse inteirinho, dessas ida e volta, o indivíduo, se ele liquidar logo a fatura, logo de cara, é melhor, porque ele vai ficar com a tendência, ele vai voltar de novo com aquelas pessoas, no palco da vida, em outras situações, mas são os mesmos que vão se encontrar. A gente fala, os personagens são os mesmos, só o enredo que muda. Pelo menos é isso que eles ensinam. E o pior é que os espíritos amigos, enquanto nós estamos na caticidade no estudo, antes da encarnação, eles ensinam, não, pode deixar, eu vou lá, eu vou sair com uma cara de leite. A gente promete tudo, vou né? chegar lá com uma cara de bobo, né? E pior não é isso, que os nossos mentores, os nossos instrutores ficam aborrecidos. Sem dúvida. Você acha que eu consegui salvar, né? Essa encarnação ele vai E aproveitar. tem todo um esforço por detrás que a gente não, ou despreza, ou não lembra, enfim, a gente não faz uma medição correta disso. Jesus é total, sem dúvida. Ele é o professor, ele é tudo, porque se sublimou, né? Então, Sem o dúvida. conhecimento dele é total, né? Sem Principalmente na vivência do amor, né? Sim. Então, tem que começar por aí. Pegando uma carona nisso aí, Jurandir, o meu pai hoje vive na roça, assim, no interior, e eu gosto de ir lá, e eles têm uns causos, umas coisas bem interessantes. E eu ouvi um caos deles, uma história deles, de que tem a ver com o que a gente está falando aqui, de desejar o mal ou de não perdoar as pessoas, de um garoto que chegou da escola e foi conversar com o pai, que ele estava muito bravo. Tinha um garotinho de 8, 9 anos. Estava muito zangado, que um amigo dele lá estava arreliando ele, fazendo birra dele, zombando dele na frente dos amigos. Aí o pai pegou um saco grande assim de carvão, sabe? Pegou esse saco de carvão, colocou o moleque assim e falou, tá vendo aquela camisa branca lá no varal? Você pega esse estoco de carvão aqui, ó, e fica tentando acertar naquela camisa lá. A hora que você acabar todos esses carvão aqui, é um sacão lá de 20 litros de carvão. Quando você acabar tudo isso daqui, eu volto pra gente conversar. E o moleque falou, posso, a mamãe não vai ficar brava? Não, pode jogar carvão na camisa lá. Camisa branca, bonita. Aí o garotinho começou a pegar os carvão e de cada 10 que ele jogava, relava um e foi. Até que acabou todos os carvão e o pai só de longe, só olhando ele tentar sujar a camisa. Aí a hora que ele já estava cansado, já acabou os carvão, o pai chegou lá e falou, e aí, como é que foi? Pai, estou aliviado. Está aliviado? Então agora vem comigo. Aí levou ele, mostrou ele e colocou ele diante de um espelho. A hora que ele se viu diante do espelho, se apavorou. Estava preto, de cima e embaixo. Aí o pai falou assim para ele, tá vendo? Aquilo que você arremessava era todas as maldades que você estava imaginando. De vez em quando você acertou alguma coisa, mas nada grave. Agora olha você. Você está preto, de cima e embaixo, encardido, sujo, imundo. Os seus pensamentos são como essa fuligem. Se você arremessar coisas ruins, elas vão pregar em você. Então isso tem sabedoria dele lá, dos caipiras da roça, mas tem um ensinamento profundo nisso. Quer dizer,
Muitas vezes a gente fica alimentando o nosso pensamento e a gente nem percebe que quem está se sujando, quem está se enlameando, somos nós mesmos. Então esse controle de perdoar é fundamental para não desencadear esses desajustes. Essas grandes tempestades que a gente vê por aí, tem uma razão de ser também, o saneamento dos fluidos deletérios, né? Isso a própria natureza, Sem com a dúvida. aplicação dos espíritos superiores, Sem dúvida. usa essa força da natureza Para limpar. para ajudar. Para Todo limpar. mundo que estiver no caminho, são aqueles que quando nós falamos os umbrais da vida. Então, isso que o Jurandir está dizendo, pessoal, cientificamente, tá? As descargas atmosféricas, por exemplo, elas são uma forma de higienizar a atmosfera. A gente vê isso como físico, mas ela tem uma parcela espiritual, talvez muito mais espiritual até, ou muito mais espiritual do que material. Então, chuvas, tempestades, isso higieniza a nossa atmosfera. E a gente tem que se higienizar também, bons pensamentos. Senão vai ter que cair raios na nossa cabeça. Isso não é uma coisa boa. Marcelo, eu estava pensando aqui numa coisa, ver se eu consigo passar. Por favor. Antes da gente chegar nessa chateação toda, Né? Nos colocar como vítima e ter todo esse ranço todo, né? Uhum. Acho que tem exercícios, né? Pra gente não chegar aí, né? Sem Se dúvida. conhecer e diariamente, minuto a minuto, tentar, né? Nos esforçar para não chegar nesse ponto. Sem né? dúvida. Acho que é um pouco mais leve, né? Porque isso a maioria de nós sente, né? Esse incômodo, enfim. Eu diria assim, faz parte da nossa, até do nosso habitat, da nossa atmosfera, psicoatmosfera. Vale lembrar que nós ainda somos espíritos bastante inferiores. Então vivemos numa vibração, ou numa faixa de vibração ainda bastante rudimentar, grosseira. E, infelizmente, há forças que se alimentam dessa vibração ruim. E se a gente entra em sintonia, aí a coisa tende a crescer. Então, o exercício é o orai e o vigiai. A oração, pessoal, eu sempre digo isso. Orar é quando nós fazemos a oração e dirigimos o nosso pensamento à providência. Isso é orar. O vigiai é a meditação. Meditar é ouvir o que a espiritualidade está nos dizendo. Então eu vou vigiar o quê? A minha preguiça, eu vou vigiar a minha maledicência, eu vou vigiar o meu orgulho, eu vou vigiar as minhas inclinações ruins. E sempre que eu tiver um indício que aquilo vai me perturbar, eu já me protejo. Eu já crio uma autodefesa. Eu me conheço, eu sei que aquela situação vai me levar a um desequilíbrio. Então isso é autoconhecimento. Então eu procuro me proteger. Não procuro levar tão a ferro e fogo tudo que as pessoas dizem. Quantas coisas nós dissemos só por dizer, mas dissemos. Não é? Dissemos. Agora, o que vale é que tem uma trava aqui no nosso ouvido. Ele falou, não sabia o que estava falando. Falou, mas não vai falar mais. A gente é que tem que também levar isso de uma forma mais leve. É o que eu disse no começo. Muita gente adora ser espiaçado, adora ser provocado. Como é que é? Dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada. Por favor, isso não. Isso não. Voltando aqui rapidamente no livro, ele editou o livro, ou fez a introdução do livro no dia 22 de setembro de 2001. 11 dias depois do 11 de setembro. E ele fala isso. Tanto ódio, tanta raiva, tudo de ruim que existiu naquele mês de setembro, quando as torres gêmeas foram derrubadas. E como eles se superaram. Como que uma nação se superou. Ele fala isso. É bem interessante. Ok? Força, pessoal. Ela quer perguntar. Que nem perdoar.
não é a mesma coisa que desculpar. Perdoar significa esquecer, não é? Vamos dizer assim, o perdão começa com uma desculpa. E esquecer, é impossível a gente esquecer. Né? Pelo menos temos memória, se a gente não sofre de Alzheimer, nós não vamos esquecer. O que não pode é ter aquela memória, aquela lembrança daquela ação, tomei um tapa. Aquilo com raiva, com um espírito de vingança. O esquecer, aquilo aconteceu, mas não foi relevante, não tem importância, aquilo é uma coisa pequena. É nesse sentido que a gente fala esquecer. É esquecer de alimentar os nossos instintos mais raivosos, os nossos instintos primitivos. Mas o perdão começa com a desculpa. E a gente aprende isso quando somos bem pequenos. Quando o pai fala, você fez uma coisa errada lá, vai lá e peça desculpa. Ali começa um pequeno exercício do perdão. Tá bom? A moça. Quando você fala desse tema, eu lembro sempre o trabalho que a gente dá para o plano espiritual. Eu fico pensando na palavrinha do sim e do não. Eu aprendi isso numa aula de evangelização, que uma menina foi violentada, os bandidos foram presos, e o pai tinha conhecimento na polícia, e os policiais perguntaram se era para acabar com eles ou não. E o instinto de pai, na hora, sim, né? E ela falou não. Porque ela falou que ela já sabia que isso aconteceria. Que ela estava se livrando, na verdade, de uma dívida. E que, graças a Deus, que aconteceu. Que dali para frente ela podia seguir o caminho dela, que ela estava liberta. Mas a gente, na escola de evangelização, a gente ficou imaginando o plano espiritual e todos os mentores de todos os envolvidos. O dela, do pai, dos bandidos, das pessoas que iriam executar o serviço, das famílias dessas pessoas. Quer dizer, um simples sentimento, um simples sim ou não, todo perdão, né? Toda libertação, é o trabalho que a gente dá para o plano espiritual, um então, sim e um não. Isso mostra também o tamanho, a dimensão da nossa responsabilidade. Porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição assim de bastante humildade, bastante inferioridade. O que eu vou fazer não tem ação, não tem efeito nenhum no universo. E tem. Tem um efeito, uma reação gigantesca. Então, isso mostra também, ilustra também a nossa responsabilidade. Obrigado, pessoal. Fiquem bem, Deus abençoe vocês. Tenham uma semana aí bastante produtiva e perdoem. Obrigado a vocês. Vamos passar para as nossas vibrações. Continuando com a serenidade desse ambiente tão querido que nos foi proporcionado nessa noite. Vamos trazendo para o nosso pensamento mais uma vez a figura do mestre, esse mestre querido, esse irmão maior, que nos deu de presente o seu evangelho, com suas lições de amor, de caridade, do perdão. Nos envolva, Pai, na sua luz, e nós aqui, filhos agradecidos que somos, possamos vibrar por toda a parte do planeta, onde haja dor, solidão, sofrimento. Envolva, Pai, irmãozinhos que precisam da tua luz, que se encontram na escuridão. Envolva os nossos lares, a nós mesmos, que possamos nos perguntar, Pai, o que estamos fazendo da nossa encarnação, desse presente abençoado.
que possamos nos esforçar para aumentar na nossa balança as nossas qualidades, as nossas virtudes, podendo nos autoconhecer com mais equilíbrio, diminuindo assim as nossas dificuldades, que ainda são muitas, mas que estejamos sempre firmes na tua escola, Pai, essa escola de amor. Que estejamos com os pensamentos voltados para o alto, nos esforçando para sermos mais caridosos conosco mesmo, com todos que chegam ao nosso lado, principalmente dentro da nossa própria família, onde estão muitas vezes reunidas as provinhas mais difíceis, mas tenhamos a certeza de que tudo é aprendizado, Pai, nessa estrada linda que o Senhor nos traçou. Fomos criados para a felicidade, para a evolução. Nos ajude, Pai, a concretizar a nossa escalada evolutiva, tanto espiritual, para a nossa alma, agradecendo sempre pela oportunidade da reencarnação, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar para os passes e só aguardarem, por favor, tá?